Estimados irmãos e irmãs, com alegria nos encontramos mais um dia na força da Palavra de Deus para conduzir a nossa caminhada neste dia 26 de março. Estamos chegando ao final de mais uma semana da Quaresma, estamos concluindo a terceira semana, estamos indo para a quarta semana do tempo quaresmal e nesta caminhada o Senhor nos convida, nos chama, nos impele cada vez mais à conversão. Que bom que você está conosco, muito obrigado pela sua sintonia. Deus te proteja, te retribua, te dê a paz por estarmos unidos pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, fazendo com que a palavra de Deus, a palavra que é dele, a voz que é nossa, a palavra que é dele, chegue aos corações de muitas pessoas. Hoje nós meditamos com a igreja, na liturgia, o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Está passando aqui na descrição do vídeo, Lucas 18, 9 a 14. E é aquela parábola que Lucas coloca na boca de Jesus daquelas duas pessoas, aqueles dois homens que estavam em situações diferentes. E o texto começa dizendo que Jesus conta a parábola para algumas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Veja, a parábola já tem endereço, ela é para que tenhamos presente que não podemos jamais desprezar alguém. Jamais. Muitas vezes acontece isso conosco, mas nós precisamos perceber que as pessoas são importantes, os irmãos nossos são importantes, a humanidade é importante e todos, aos olhos de Deus, são seus filhos e filhas. E a parábola, ela é bem conhecida, é daquele homem que cumpria todas as leis, era extremamente religioso, mas que olhava de cima para baixo com um olhar de superioridade, com o nariz arrebitado. Era aquele que desprezava o outro, mas não só de deixar para lá, de insensível, de não é comigo, tanto faz. Ele desprezava aquele outro, aquele irmão, por causa dele ser pecador. Aquele homem cumpridor da lei estava certo. Ele precisava viver tudo aquilo, mas viver com humildade. O cobrador de impostos, ele ficava lá longe, encolhido, pedindo perdão. Senhor, eu sou pecador, tem piedade de mim, diz o texto. É um dos atos penitenciais mais bonitos, um dos atos de contrição mais bonitos. E esse, diz o texto, que ficou lá atrás, que não ficou contando as coisas de Deus, as coisas para Deus, as coisas que fez em nome de Deus, esse ficou salvo, esse ficou justificado, como diz o texto. Aquele homem que ficava diante de Deus elencando tudo o que tinha feito, a sua justiça, suas obras de salvação, esse não foi justificado, esse não se salvou. Por quê? Porque faltou humildade. Faltou aquela dimensão, aquele reconhecer que perante Deus, Deus sabe tudo. Nós não precisamos ficar elencando. Do mesmo jeito, na hora da confissão, nós não precisamos ficar dizendo que eu faço isso, que eu sou aquilo. Não. Nós, quando nos confessamos, quando vamos diante do Senhor, precisamos contar o que está errado. Porque Ele também sabe, mas precisamos fazer a acusação dos nossos pecados para receber a penitência, para viver a penitência e para assim acolher a misericórdia e o perdão de Deus.
Eu acho muito interessante quando algumas pessoas pegam e ficam contando os defeitos dos outros. E ainda dizem assim: olha, eu não estou falando nada, eu só estou comentando. Isso é a mesma atitude daquele homem da parábola. Querer achar-se que é melhor do que o outro, é superior do que o outro. E perante Deus, por causa do nosso batismo, entre nós cristãos, mas perante Deus, por causa da humanidade, nós somos todos iguais. As diferenças acontecem por situações da sociedade, do sistema econômico, das opções que as pessoas fazem, das oportunidades que tiveram ou não. Mas aos olhos do Pai, somos todos iguais, somos todos filhos. Só que nós não podemos jamais ficar nos vangloriando de ter feito alguma coisa. O bem que fazemos é dom de Deus. O bem que realizamos é para o louvor de Deus. Por isso que no final do texto diz assim: pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esse é o segredo, esse é o desafio. Não desprezar ninguém, não colocar ninguém abaixo, não pisar em ninguém, não ofender a ninguém, não achar que somos melhores do que os outros, e viver essa dinâmica da humildade, da simplicidade, da confiança. A exemplo daquele homem: Senhor, tem piedade de mim, sou pecador. A confissão de que somos pecadores, mas pecadores que Deus ama. Somos pecadores, mas que Deus convida à conversão. Somos pecadores, mas que estamos em penitência constante para poder estar cada vez mais próximos do Senhor. Portanto, meus amigos, nessa caminhada penitencial, nessa caminhada de conversão, nessa caminhada de quaresma, nós vamos olhar com os olhos do Senhor para os nossos irmãos e reconhecer que eles não são nem competidores, não são nem acima, nem abaixo, nem nada. São irmãos, estão ao nosso lado, estamos caminhando rumo ao Senhor. Talvez uns mais para frente, outros mais para trás, uns mais rápido, outros mais devagar, mas somos todos irmãos. Que essa mensagem ajude a nossa caminhada de conversão, ajude a nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa, e que vivamos constantemente o dom da humildade. Fiquem com Deus, um grande abraço, Deus te abençoe.